E chegamos na nossa última unidade, na 6ª unidade, e agora para estudarmos o sistema reprodutor feminino, que é composto aí basicamente por órgãos externos e internos também, a maior parte internamente falando, ok? Então ali, ele é composto aí pelos ovários, os ovários são as gônadas femininas, é ali onde são produzidos os óvulos, né, que são justamente a parte germinativa aí, e aí depois dos ovários nós temos aí lateralmente as trompas uterinas, as trompas, e depois a gente vai ter o útero. Aí depois do útero a gente tem o colo do útero, o canal vaginal e chega aí na parte externa, onde a gente vai ter os pequenos e os grandes lábios, onde a gente vai ter o clítoris, enfim, tá? Vale lembrar que, por exemplo, com relação à parte do sistema reprodutor feminino, a gente tem função aí para cada órgão que compõe, tá? Exemplo, como eu falei dos ovários, é a produção dos óvulos, tá? Então, assim, mensalmente a mulher entra na fase do ciclo menstrual, ok? Porque tem um período aí que esses óvulos, eles são basicamente maturados, né? Amadurecidos. E se nesse período, exemplo, tiver a copulação aí, a relação sexual, um espermatozoide consegue, se ele conseguir, na verdade, fecundar, penetrar esse óvulo, vai acontecer a fecundação. E aí vai acontecer uma série, basicamente, de etapas, né, que aí são divisões, né, uma única célula chamada zigoto, que é justamente a união do espermatozoide com o óvulo, forma essa única célula chamada zigoto, e daí começa uma série de divisão celular. Uma única célula, ela se divide em 2, depois em 4, 16, 18, até formar um bolo celular. Tá? Isso vem se decorrer nos dias iniciais e até mais ou menos ali pelo 8º, 9º dia vai acontecer o processo de implantação de uma massa chamada uma massa aí celular, que a gente vai ter aí a blástula, né, que vai basicamente implantar no endométrio, né, no útero, num processo chamado nidação. E a partir daí a gente tem o início de uma gestação, ok? Que vai ser dividido aí em 2 partes, a parte embrionária e até mais ou menos a 8ª semana e depois a parte fetal, ok? E aí no útero nós temos aí um músculo, né? O endométrio, por exemplo, onde basicamente vai acontecer essa implantação, ok? E que vai favorecer aí a gestação. Então o útero, ele é o órgão, né, onde basicamente ocorrido, é o que vai acontecer o desenvolvimento do bebê, ok? E ele basicamente também ele passa aí por um processo aí de transformações durante o ciclo menstrual, ok? E também é um órgão que precisa ser bastante cuidado, né? Tem que ser bastante olhado aí com atenção, porque algumas patologias podem também acometer este útero, principalmente o câncer de útero ou câncer do colo do útero, né? Que também é uma patologia que mata muitas mulheres atualmente, tá? E aí ele tem uma função, né, de fazer a limpeza natural da mulher ali, mas precisa ser bem cuidado. E a gente tem o colo do útero, né, que também aí é importante, que é a parte ali terminando a vagina. A gente vai ter o colo do útero, que é uma parte importante também aí, que também tem que ser avaliado aí. Por isso que é recomendado que as mulheres façam aí os preventivos, onde por meio do Papa Nicolau se coleta uma determinada quantidade de secreção dessa parte aqui do sistema reprodutor feminino, justamente para verificar como é que está ali a condição, né? Enfim, e por último a gente tem aí a vagina, que é a parte copuladora ali do sistema reprodutor feminino. Também uma parte que tem um determinado teor alcalino, é uma parte bem lubrificada também, até porque tem glândulas ali que vão produzir também essa lubrificação quando estimuladas, e é também uma região bem importante aí que precisa também de uma determinada atenção. E por último, as partes mais externas aí da vagina, que são os lábios,
os pequenos e grandes lábios, e o clítoris também, que é uma parte importante, uma estrutura importante também desse sistema reprodutor, que tem uma função aí também erétil, tá? Então, em suma, esse é o sistema reprodutor feminino, e é tanto importante para a enfermagem, para a fisioterapia, fazendo aplicação para a enfermagem. Os enfermeiros precisam ter esse conhecimento justamente até para fazer um exame físico, para passar, por exemplo, aí o suave para coletar ali o preventivo, né, no Papa Nicolau, ok? Então é bem importante. Para a fisioterapia também existe a fisioterapia pélvica, para a radiologia, os métodos que são relacionados à parte do diagnóstico por imagem desse trato reprodutor feminino, e de forma geral para a saúde, dentro de cada área é importante a compreensão dessa anatomia, tá? Então fico aqui com esse sistema reprodutor feminino e fiquem com as atividades que estão nessa unidade temática também.